Conversa Política começa mais uma temporada e nada melhor do que trazer nesse início de temporada o primeiro entrevistado do Conversa Política em 2017. Ele não sei se ele vai lembrar disso, mas ele me atendeu assumindo o governo do Estado, lá na Assembleia Legislativa, num período de recesso. Me mostrou a coleção dele de carrinhos de corrida lá na seleção, lá na sala dele. É um prazer receber aqui o prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida. Davi, de 2017 para cá, muita coisa, né? Muita coisa, muitas mudanças, né? Muito amadurecimento, muitas lutas, conquistas, resultados e, sem dúvida alguma, agora já a reta final para deixar a prefeitura, quem sabe fazer um balanço de tudo aquilo que a gente fez. É exatamente isso que eu queria falar. Quando a gente chega num momento como esse, a primeira sensação que eu acho que é natural até, é um processo de reflexão, né? Será que fiz tudo que eu podia? Será que eu consegui entregar aquilo que eu prometi? Como é que isso está na tua cabeça hoje, assim, momentos antes de deixar o cargo? Eu quero... Tem um verso da Bíblia que diz: quero trazer de volta à memória aquilo que pode me dar esperança. Lamentações 3, acho que é 19 e 20. Isso é quando a gente olha para o passado, vê o que tinha, olha o teu presente, vê o que tu conquistou e olha para o futuro e vê o que pode acontecer. Eu assumi em 2021, em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio ao flagelo da Covid-19, fui o prefeito que enfrentou a pandemia da Covid-19, a maior enchente de todos os tempos e as duas maiores secas. E nos últimos 2 anos do meu primeiro mandato, uma oposição ferrenha, fruto de uma intervenção do governador do estado, que elegeu um aliado e que causou muitos problemas na minha gestão. Então, em 2021, Manaus foi notícia para o Brasil e para o mundo. A cidade que mais sofreu no mundo foi Manaus, fruto da falta de investimentos, né, em média e alta complexidade. Eu cheguei a ouvir que Manaus tinha uma das piores saúdes do Brasil. E nós tomamos algumas decisões. De lá para cá, muita coisa mudou, Álvaro, mesmo diante desse cenário adverso. A saúde básica de Manaus, nós viramos a chave. Nós tínhamos 47% de cobertura de saúde básica, hoje nós temos 92%. Nós saímos da pior saúde básica e o próprio Ministério da Saúde reconheceu, né, a cidade de Manaus como a melhor saúde básica do Brasil dentre as capitais, 7 quadrimestres consecutivos. Na educação, nós saímos do 13º para o 5º lugar. Nós somos top 5 na educação do Brasil. Educação básica, que é a responsabilidade da prefeitura. Em 2021, nós tínhamos 5.000 vagas em creches em Manaus. Hoje, nós temos 14.000 vagas em creche. Eu fiz mais do que todos os prefeitos juntos que me antecederam, eu fiz quase o dobro deles. Escola de tempo integral, vagas, nós tínhamos 6.000 vagas, hoje eu tenho 22.000 vagas. O prefeito que instituiu o passe livre estudantil, o prefeito que fez todos os planos de cargos e carreiras, das carreiras não específicas que estavam aí parada há mais de 35 anos, o prefeito que armou a guarda municipal depois de 74 anos, o prefeito que mais investiu em recuperação de feiras e mercados na história da cidade. O prefeito que mais asfaltou, recapeou ruas na história da cidade de Manaus. O prefeito que mais comprou ônibus novos com ar-condicionado para o transporte coletivo. O prefeito que tem os maiores programas habitacionais da história do município. O prefeito que tem o maior programa de regularização fundiária da história do município. Isso são fatos, são comprovados, é só mostrar. O prefeito que fez os maiores eventos culturais da história do município, que mais investiu em cultura, que fez o maior Natal da história do município.
construímos 3 viadutos, estamos construindo agora o 4º viaduto. Fizemos os Gigantes da Floresta, o Parque Gigantes da Floresta, o Parque Amazonino Mendes, fizemos o Mirante Lúcio Almeida, fizemos o Pier Manaus 355, recuperamos o Casa de Praia, Praça dos Remédios, uma infinidade de obras, 128 unidades básicas de saúde construídas, reformadas e ampliadas, 392 escolas construídas, reformadas e ampliadas. No saneamento básico, saiu agora o resultado do Trata Brasil de 2024, mas eu já te adianto de 2025. Nós tínhamos 16% em 2021, quando eu assumi. Hoje nós estamos com 40% de coleta e tratamento de esgoto na cidade de Manaus. É uma das cidades do Brasil que mais cresce no saneamento básico. Até 2033 a gente chega a 90% dessa cidade. Estamos agora construindo o primeiro aterro sanitário da história do município. Fizemos as ecobarreiras, mais de 35 mil mudas de árvores plantadas só ano passado, batemos todos os recordes. É muito trabalho com muitos resultados e isso nos deu a oportunidade de ser reeleito, fruto do nosso trabalho. Vocês viram, o povo de Manaus viu o fruto do nosso trabalho contra todas as forças antagônicas. No primeiro turno estavam separadas, nós chegamos na frente, e no segundo turno estavam juntas, nós derrotamos novamente pela força do nosso trabalho e o conjunto da prefeitura. Então, eu vejo como muito positivo. Eu dei entrevistas para todas as redes de TV do mundo em 2021. Aí eu chego em 2025, aquela plataforma Booking diz assim: Manaus é um dos 10 melhores destinos para se visitar no mundo. Então não se consegue isso por acaso. Então o balanço que eu faço é um balanço muito positivo e, acima de tudo, comprovadamente com números e resultados. E aí eu posso te dizer, não se faz isso por acaso. Não se faz isso, não se chega a esses números por acaso. Se faz com muito planejamento e com muita estratégia. Ouvindo você falar, Davi, assim, fica muito claro que a prefeitura, nesses 7 anos, fez muitas entregas, né? E a gente consegue também entender, e eu acho que você deve fazer essa reflexão também, existe uma diferença entre as entregas e os sentimentos das pessoas, né? E eu queria que você falasse um pouco, diante de tudo que você relatou aqui, como é que você observa essas pesquisas que falam de uma rejeição muito alta em relação a você? Você acha que é uma falta de percepção de tudo isso que você falou? Ou é um negócio que não representa a realidade? A rede social, ela trouxe à baila, ela está mostrando a forma política, a forma de se fazer política na malandragem. O cidadão não faz nada o dia todo, mas ele viu que a malandragem de fazer um vídeo e apontar um problema de um buraco rende um like, rende lacração. E isso aconteceu. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Primeira semana de maio de 2024. Eu, prefeito, entregando ônibus, fazendo passe livre estudantil, fazendo BS, escolas, creches e tudo mais, ruas. Eu apareci em 3º lugar em pesquisas. A população até gosta daquele político que faz esse tipo de lacração e tudo mais na rede social, que alcança um cargo no legislativo. Agora, para cuidar da sua vida, ela quer aquele que entrega. E os números que vocês estão vendo aí de pesquisa, eles são... se servem como piadas das últimas pesquisas que saíram, tá de bom tamanho. É a chamada mitomania, aquele que acredita na sua própria mentira. Eu tenho números que retratam totalmente diferente. Eu não deixaria a prefeitura de Manaus se eu não tivesse a convicção de que a gente pode vencer a eleição. E eu te garanto, como os meus adversários já estão há 1 ano fazendo campanha, é óbvio que eles estejam na frente. Por exemplo, o Instituto Nacional, acho que é a Quest, fez uma pesquisa que se aproxima do que eu sei, do que você aufere. A minha rejeição é uma rejeição normal de administração, com 27%, 29%, 6 anos de gestão. Normal. Esse negócio de dizer que eu tenho rejeição muito alta, aprovação é uma coisa, rejeição é outra. Então, depende da pergunta que você faz.
Depende do ponto de vista que é colocado. Então, eu acredito que, como meus adversários já estão há mais de um ano, eu estou há 3 semanas, 4 semanas, eu ainda não tive tempo nem de atravessar a ponte. Eu quero cumprir o meu mandato, fazer as minhas entregas, campos de futebol, ainda tenho feiras para entregar, escolas para entregar, OBS para entregar. E o que eu quero dizer para ti, aquele verso que eu te disse no início, quero trazer de volta à memória aquilo que pode me dar esperança. A cidade que eu recebi no caos, olha a cidade que eu estou entregando. A cidade do passado e a cidade do presente é uma, agora a cidade do futuro é outra. Eu estou lançando agora a pedra fundamental do primeiro hospital municipal da história de Manaus, depois de 356 anos. Eu estou com o maior empreendimento turístico que a gente vai ter na nossa cidade, que é o Parque Encontro das Águas, a obra do Niemeyer, Parque Rosa Almeida. Eu estou com a Cidade do Autista em plena obra, eu estou com o Viaduto Passarão, nós estamos com o aterro sanitário pela primeira vez, nós estamos também com as moradias prontinhas para serem entregues. Então, nós temos grandes obras, médias obras, pequenas obras que nós temos para entregar durante esse ano. O Renato vai fazer quase todas essas entregas. E aí, isso que pode me dar esperança para frente, sabe o que é? É saber que eu posso, se a população assim quiser, ser governador e fazer com o Renato a maior parceria conjunta, ação conjunta da história, governo e prefeitura. Álvaro, eu, como prefeito, eu já administro mais da metade da população do estado, com menos de 1/3. Vamos lá. Vamos lá. Eu já cuido de mais da metade da população. O meu orçamento ano passado foi 11 bilhões. Ano passado o orçamento do governo foi 36 bilhões. Um governo que já arrecadou 202 bilhões e a perspectiva é que chegue ao final de 2026 com 250 bilhões. Olha a diferença, Alma. Enquanto a educação do município está no top 5 do Brasil, a educação do estado é a pior do Brasil. Enquanto a saúde básica é a melhor dentre as capitais, a nossa saúde de média e alta complexidade, que é o estado que cuida, o SECOM, é um escárnio que tem acontecido no SECOM, os hospitais, dentro dos SPAs. O que está acontecendo é algo escandaloso. É algo escandaloso. Se você for ver, eu fui mandar fazer uma soma. Todas as ruas das sedes dos 61 municípios no interior, nós não chegamos a 3 mil ruas. São ruas pequenas. As ruas estão abandonadas, a infraestrutura dos municípios está abandonada. Eu, com menos de 1/3, cuido de mais da metade do estado, consegui recapear 3.660 ruas e recuperar com tapa-buraco mais de 7 mil ruas. Só que a cidade de Manaus é uma cidade que tem 17 a 18 mil ruas e becos. É óbvio que preciso fazer mais, as chuvas atrapalham. Você chegou a prometer 10 mil ruas, né? Já passamos de 10 mil ruas, já passamos. Assim, na somatória você já fala. passamos de 10 mil ruas. Você faz 3 mil por ano, é isso? Olha só, 3.660 no mandato anterior recapeadas. Só que é muito caro. Aí nós começamos a recuperar as ruas com tapa-buraco, pano, e nós já passamos de 10 mil, já estamos chegando a 11 mil ruas. Só que Manaus tem 17 a 18 mil ruas. É óbvio que é preciso fazer mais. E o dinheiro que o governo arrecada em Manaus do ICMS, o dinheiro que ele arrecada do IPVA, 95% do dinheiro do IPVA é arrecadado em Manaus. 90% do ICMS é arrecadado em Manaus. Um governo que não asfalta uma rua em Manaus. Um governo que em 8 anos não construiu um hospital. Um governo que não construiu uma delegacia, uma maternidade, uma UPA, uma escola com a chancela dele, com a marca dele. As escolas que foram construídas, escolas que já estavam contratadas pelo PADEAN, dinheiro que já estava em caixa. Então, eu saio da prefeitura para ser candidato a governo com a esperança de levar qualidade de vida para o povo do interior também. O Amazonas é um só. O Amazonas não pode ser o Amazonas da capital, Manaus, que tem uma boa saúde básica, uma boa educação básica, um bom transporte coletivo, a infraestrutura que tem melhorado, que tem cultura, que tem esporte, que tem lazer, que tem infraestrutura. O primeiro prefeito a asfaltar ramais e vicinais na história, 21 ramais. Então, é por isso que eu saio candidato ao governo, para levar a esperança para um povo que está desesperançado.
Aí tu pergunta, mas como tu vais conseguir fazer isso, Davi? Fui governador interino por 4 meses e meio. 392 quilômetros de ramais asfaltados. O maior pagamento da história dos professores de abono naquela época. O maior abono da educação. A maior promoção da história da Polícia Militar. Tornei o estado do Amazonas livre da febre aftosa lá no município de Apuí. Algo que estava parado há 35 anos. Eu entreguei moradias, 350 moradias no Castanho. Nós fizemos muito em pouco tempo. E eu sei que com esse orçamento, que esse ano chega a 45 bilhões, eu posso fazer muito mais. Agora veja bem, todos os servidores da prefeitura estão com a database corrigida. Eu fiz o plano de cargos e carreiras de servidores que estavam esperando há 35 anos. Fiz as progressões dos professores, mais de 10 mil progressões, para poder aposentar os professores que tinham 70, 72 anos na sala de aula. Fiz o concurso público, já tem posse semana passada, enquanto o governo, com esse valor de orçamento imenso, tem database atrasada da educação, da saúde, da segurança. Então, é preciso se ter responsabilidade na escolha do próximo governador. Por quê? Eu queria pegar esse teu gancho, Davi, porque a gente vai fazer um intervalo agora. Eu queria para a gente refletir na volta e a gente falar um pouco sobre isso. É que eu acompanhei um pouco essa história, né? E naquele momento de virada política, aí a gente traz um pouco para a política, você está falando mais de gestão, eu queria botar um pouco da política. A gente vê muito claramente um movimento de novas lideranças, você e o Wilson juntos ali. Em que momento isso, vamos dizer assim, azedou efetivamente, né? Hoje o seu discurso é muito mais crítico em relação à gestão dele e tal. Eu queria entender um pouquinho mais. Então, estamos de volta aqui. Vamos voltar aí para esse assunto. Acho que todo mundo gostaria de saber, né? O que aconteceu, Davi? Olha só, a história política começou a ser reformada em 2018 com a eleição do Wilson. Exato. O Wilson fez um mandato de 18 a 22 muito ruim, mas ainda assim eu apoiei em 2022, acreditando que ele teria aprendido alguma coisa com o primeiro mandato dele, com a pandemia e tudo mais. Você indicou, inclusive, né? Inclusive, eu indiquei o vice dele, né? Apoiei, eu acredito que eu fui importante naquela reeleição, no momento que ele estava muito difícil, muito desgastado. Eu acredito que eu fui... A minha participação foi importante, eu dei uma boa colaboração para ele ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição em 2022. Com um mês de eleito, ele já começou a me perseguir. Já foi interferir na Câmara para eleger um aliado dele para me dificultar a vida. Naquela eleição nós fizemos alguns acordos, fizemos 4 a 5 convênios. Ele pagou a primeira parcela dos convênios e sumiu. É como o cara que compra uma TV na Bemol, paga a primeira parcela e some com o carnê. Então ele fez acordos administrativos com a prefeitura que ele não cumpriu. Por exemplo, passe livre estudantil. Se tu olhar a campanha dele de 2022, ele falava passe livre estudantil. Ele fez um convênio que durou 1 ano e meio e ele não deu mais nada. Deu calote nos alunos da rede estadual. Ele não paga o passe livre estudantil. A prefeitura está arcando. Então, todas essas questões... E outra, quando eu apoiei ele em 22, era a reciprocidade para ele me apoiar em 2024. Eu até... o perdoei de não ter me apoiado, sem zero de ressentimento por não ter me apoiado. Eu até o agradeço de ter lançado o candidato dele, que mostrou o tamanho político dele e do grupo dele na eleição. Acho que eles ficaram em 5º lugar. Então, me deu a oportunidade de escolher meu vice, que é o Renato, e é por isso que eu tenho essa tranquilidade de hoje sair da prefeitura, deixar o Renato para ser candidato ao governo do Amazonas. Eu, por exemplo, teria muita dificuldade de sair candidato ao governo se o vice fosse dele. Então, eu não tenho problema com Wilson Lima pessoal, político, nenhum. Mas nunca chegaram a ser amigos, é isso?
Não, nós nunca fomos De convivência, nada disso. Nunca visitei os Era ambientes só dele, era só institucional. institucional. Desde o início, assim? Desde o início, eu com muito respeito a ele, porque o que acontece? Ele era um apresentador de TV que tinha todas as soluções para os problemas da vida das pessoas na TV. Ah, quebrou um aparelho, porque não tem dinheiro para isso. Eu lembro que ele falava lá com Guma, né? Ah, o finado Paulo França, tem um problema na segurança, mas tem que fazer isso. Aí ele dizia, deixa que a bronca é comigo. Olha aí, é a pior gestão. Nós paramos no tempo em 8 anos. A gestão do Wilson Lima foi uma tragédia administrativa para o Amazonas. Mas por quê? O povo queria mudar, queria o novo. E nós mudamos, olha o que aconteceu. Então, eu repito, do campo de vista pessoal, não tenho problema nenhum com ele. Do campo de vista político, também, ele não me apoiou, me deu a oportunidade de indicar meu vice. Agora eu tenho problemas com ele do campo de vista administrativo. Ele fez compromissos com Manaus que não cumpriu. Então, eu não tenho como acompanhá-lo e eu faço aqui a minha meia-culpa. Eu achei que ele poderia ser um governador melhor no segundo mandato. Ele não foi, está comprovado, por exemplo, ele afirmou que não vai sair do governo para concorrer a 2 vagas no Senado. Isso é inédito. Isso é inédito. Isso demonstra o fracasso administrativo das suas 2 gestões. Então, nós estamos diante de um cenário que o Amazonas não pode se tornar novamente um laboratório, elegendo alguém que nunca administrou nada no campo público, e também o Amazonas, no meu ver, não pode voltar a um passado que deu errado. Você está falando do Omar Aziz. Do Omar Aziz, Omar mas que Aziz. você estava com ele até há pouco tempo. Eu apoiei ele na reeleição dele para o Senado em 2022, porque eu vejo o senador Omar Aziz como muito importante para o Amazonas no Senado. Ele é um dos senadores mais influentes da República. E eu advogo que ele continue no Senado. Eu apoiei para o Senado. Então, que ele permaneça no Senado. Não, mas você apoiou agora. Sim. Na pré, eu digo, né? Eu estava com até uma porque ainda não estamos na eleição. Eu estava com uma aliança firmada com ele até o dia 24 de outubro do ano passado, de 2025. Você chegou a fazer declarações de que iria com ele, o candidato era ele. Quando eu me senti ameaçado, intimidado, com um dossiê sobre esta operação que culminou aí, que infelizmente eu prefiro até não falar dela agora, evitar falar, eu me senti ameaçado. E eu não me sinto à vontade de apoiar quem está me ameaçando, que é o meu apoio, me ameaçando. E eu rompi com ele. Mas por que ele te ameaçou se você estava com ele? Olha, o que a gente ouve muito aí é que existem muitas ameaças. Tu tá com um problema aqui, eu vou mexer eu vou falar com fulano de tal, vou falar com outro aqui. Se tu não vir, eu vou mandar te caçar, eu vou mandar. É isso. O que eu tenho recebido de políticos que têm aqui se queixado desse modus operandi dele, eu digo, pô, será que não tem nenhum homem que possa enfrentá-lo aqui? Então, eu decidi, até deixando aí quase 3 anos de mandato, enfrentá-lo para até confrontá-lo e dizer o seguinte: como foi o teu governo? Como está sendo o meu? Não tem ainda um ressentimentozinho dele não ter permitido que você fosse candidato ali naquele outro momento? Se tivesse, eu teria cortado o pescoço dele em 2022. Olha só, em 2017 ele não permitiu que eu fosse candidato a governador. Ali foi bem. Eu poderia me vingar em 2022 sem o meu apoio. Eu tenho quase certeza que ele não conseguiria ser reeleito. Eu acho que ele ganhou por 1,5%. Não foi? Do Coronel Menezes? Eu acredito que esse 1,5%, o meu apoio faria uma diferença. Mas eu quero acreditar os méritos a ele. Ele teve a competência no interior e tal, mas eu tenho certeza que eu também ajudei. Se eu tivesse ressentimento de 2017, eu teria me vingado em 2022. Eu sou alguém que eu penso o Estado. Eu achava, nós estamos diante de uma reforma tributária. Nós não podemos perder um senador como o Omar Aziz. Eu acho ele um importante senador, tanto é que na reforma tributária ele e o senador Eduardo Braga foram fantásticos ajudando o estado do Amazonas. Isso no Senado. Agora, no governo, não.
No governo não dá para voltar a um passado de escândalos, de absurdos cometidos, e eu me coloco como uma possibilidade, uma opção ao povo do estado do Amazonas para que nós possamos fazer verdadeiramente a mudança que é preciso, uma gestão de qualidade, uma gestão com resultados. Eu, com menos de um terço, já cuido de mais da metade da população, tenho resultados fantásticos. E como governador interino, eu também tenho muitos bons resultados. Então, eu quero me colocar à disposição da população nesse sentido. Se a população assim entender, eu me quedo diante da vontade da população. Se escolher o Omar, se escolher a Maria do Carmo, mas eu não fui omisso em me colocar à disposição do povo do Amazonas para que o povo não possa errar com um passado que não deu certo e com alguém que não tem nenhuma experiência e outra. Acima de tudo, nós não podemos fazer experimentos. O governo do Amazonas não é laboratório. Então, isso já está bem claro. As duas eleições do Wilson Lima deixou bem claro. Nós perdemos 8 anos na questão administrativa do Estado. Você acha que foi efetivamente uma perda de tempo? Veja bem, tem algumas coisas que o Wilson fez, que a gente pode, por exemplo, ele criou esse auxílio estadual, que é muito importante, as pessoas de baixa renda, isso é legal, o prato do povo é uma ação, mas assim, programas estruturantes para o Estado não tem nada. Bilhões de reais, 202 bilhões de reais, você não construiu uma escola, uma maternidade, não construiu um hospital, não construiu uma UPA. Qual a obra que fica com a assinatura do governo? Me tenta lembrar, me busca uma obra, algo que ficou como legado de uma gestão. Eu saio da prefeitura, Álvaro. E eu lhe perguntar, quais são as suas obras? Veja bem, eu entrego a melhor educação da história que esse município já teve. Onde está a sua assinatura aí nesses... A melhor educação que esse município já teve. O prefeito que mais criou vagas em creches na história. O prefeito que mais criou vagas em escolas de tempo integral. O prefeito que mais criou oportunidades, por exemplo, de moradias. O prefeito que mais comprou ônibus e melhorou o transporte coletivo. O prefeito que criou o passe livre estudantil. O prefeito que mais investiu em mercados e feiras na história. O prefeito que mais asfaltou estradas aqui na cidade de Manaus, vicinais. O que mais asfaltou ruas na história da cidade de Manaus. O que mais investiu em cultura na cidade de Manaus. O que mais avançou em saneamento básico. Isso é legado. O prefeito que deixou 4 viadutos agora, o prefeito que está deixando o primeiro hospital municipal, a cidade do autista, o aterro sanitário, são legados que ficam da minha gestão para o povo. Os gigantes da floresta, o Pier Manaus 355, o parque, o Encontro das Águas Niemeyer, que a gente vai deixar. Nós temos também o Mirante Lúcio Almeida. São coisas que nós não tínhamos e que hoje é uma realidade na vida das pessoas. Esse é um legado. A melhor saúde básica da história do município eu estou deixando. O que o governo atual está deixando? A pior educação do Brasil, uma das piores seguranças do Brasil. Manaus se tornou uma das cidades mais perigosas e eu tive até que investir em quê? Em segurança. Eu tive que armar a guarda municipal. Veja o legado que eu deixo para a segurança pública. Uma guarda que não tinha um guarda armado, 2 viaturas com 12 anos de uso antigas. Eu deixo agora uma guarda equipada, modernizada e outra. Ontem eu recebi representantes do Ministério da Justiça, da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Sabe o que eles vieram fazer em Manaus? Vieram pegar a grade curricular do nosso curso de formação de guardas municipais para aplicar para todo o Brasil. Sabe onde a Chádia estava ontem, a minha secretária de saúde? Palestrando no Encontro Nacional de Secretários de Saúde, mostrando as boas práticas da saúde básica da cidade de Manaus. O Ministério da Educação trouxe 15 países em Manaus para saber o sucesso da merenda escolar de Manaus, a logística, como é que nós levamos. Isso é legado. Agora o que mais me... Só te interrompendo. Uma gestão que não tem um escândalo, Álvaro.
O atual governo tem 12 operações da Polícia Federal. Você lembra dos escândalos no passado na saúde? Mas você fala isso porque você não considera essa última operação uma coisa da sua gestão, né? Que envolva diretamente sua gestão, é isso? Olha só, Álvaro, uma operação para tráfico de drogas. Vocês nem falam no traficante. A justiça não, perdão, a imprensa, a mídia esqueceu o traficante, esqueceu o Comando Vermelho. Estão falando de uma pessoa que comprou uma passagem numa agência de turismo, uma operação criada por um delegado que, no meu ver, induziu a Justiça e o Ministério Público ao erro. Não existe escândalos de desvios, de licitações fraudulentas, não existe na minha gestão. Então, eu deixo um legado de serviços e outra. Estão tentando sujar minha imagem de todas as formas. Eu não me surpreendo se ao deixar a prefeitura algo acontecer, porque quem é sujo quer sujar quem está limpo. E é isso que está acontecendo. Então, vou falar agora da sua saída da prefeitura. Você está antecipando, né? Um tempinho. Eu queria entender isso, né? E queria saber se você também está preparado, por exemplo, para eventualmente você não ganhar a eleição, porque aí não volta nem para a prefeitura, né? Isso também está nos planos, mas antes disso, a gente vai fazer um intervalo comercial. Então, está preparado para viver essas duas coisas? Sim, sim. Eu sou um homem muito grato a Deus. Imagina um cara que veio da periferia, chega a 3 vezes deputado, presidente da Assembleia, governador interino e prefeito 2 vezes. Eu entrego minha vida nas mãos de Deus e meu destino político nas mãos do povo do Amazonas. Eu lembro que eu pontuava em 3º lugar na primeira semana de maio de 2024. Quando chega o trabalho, que a verdade chega, a mentira vai embora. E eu vou provar que as acusações que eu sofro é fruto de intrigas pessoais, de ódio pessoal, nada a ver com a minha gestão. Vê se questionam os números da minha gestão, do transporte, vê se questionam os números da educação, da saúde, da cultura, da habitação. Ninguém questiona. O que é um questionamento pessoal, a minha vida, a minha pessoa. Então, isso aí a população já entendeu. Inclusive, em 2024 isso ficou muito claro. Os ataques que eu sofri foram assim bem maiores do que eu estou recebendo agora. Eu fui o alvo desses ataques. E eu tenho certeza que a população vai entender e vai buscar o que é melhor para o Estado, que é o que eu acho que a minha candidatura representa. Então você acha que, por exemplo, aqueles episódios como do Caribe, aquelas outras situações, todas foram situações, vamos dizer assim, com cunho político? Você não cometeu nenhum erro? Qual o crime que tem você viajar no seu recesso com o seu dinheiro, passar 5 dias em um hotel? Qual o crime? Estou falando para você, difícil é você ser acusado de roubar na saúde, na educação, ser acusado de delação premiada por desvios em obra. Isso é um problema. Eu não tenho isso. O que é? Qual a grande acusação? Eu viajei com a minha esposa, encontrei pessoas de Manaus num lugar do Caribe. Qual o crime? Não tem nem qualificação para esse tipo de crime. Qual o crime do Davi? Porque a minha assessora comprou uma passagem numa agência que existe há 30 anos, onde todo mundo de Manaus comprou e ninguém fala do traficante. É isso. São coisas pessoais para desgastar a minha pessoa. Estou falando para ti, os sujos querem sujar quem está limpo. Isso é em política. Se você fizer tudo certo, você corre riscos. E quando você não comete nada de ilícito, eles vão encontrar, vão procurar, tentar fazer alguma coisa. Então, eu creio que com as acusações que eu tenho, com as acusações que meus adversários têm, juizado especial. Agora, Davi, eu queria uma avaliação sua também sobre a questão da postura política, né? Nos últimos movimentos que você fez, houve, obviamente, uma crítica muito grande em relação a essa ruptura com o mar e tal, porque você muda o discurso muito rápido, né? Eu estou aqui falando em que vou apoiar, de repente...
Desses 7 anos, você se considera um político confiável de relações políticas? Olha, eu sou um político que pensa no Estado. Vamos lá. Eu vejo hoje como uma necessidade o Estado, o povo do Amazonas reelegeu o senador Eduardo Braga, um cara que tem ajudado muito o Estado do Amazonas na reforma tributária. Eu não penso em mim. Na eleição de 2022, eu apoiei o senador Omar Aziz, como você me perguntou anteriormente. Se eu pensasse em mim, iria me vingar e não iria apoiá-lo. Eu vejo ele muito importante no Senado para o Estado do Amazonas em defesa do nosso modelo de desenvolvimento. Eu entendia que o Wilson Lima poderia ser um governador melhor no segundo mandato e o apoiei quando eu poderia ser candidato contra ele. Os números me diziam que eu poderia vencê-lo. Eu disse, olha, vamos dar mais uma oportunidade para ele. Ele não conseguiu, ele conseguiu se reeleger, mas não conseguiu mudar os rumos do governo dele. Eu o apoiei. Não recebi o apoio dele em 2024, não tem problema nenhum. Então, contra fatos não há argumentos, Álvaro. Eu poderia pensar em mim e não retribuir o apoio que eu não recebi em 2017 do senador Omar, mas eu pensei no Estado. O Wilson Lima pode ser meu adversário, eu não vou apoiá-lo. Eu acho que ele pode melhorar o Estado, tá bom, vamos apoiá-lo. O senador Eduardo, ele está andando agora muito com o senador Omar, mas eu vejo que ele é necessário para o Estado do Amazonas. Eu penso no Estado, eu não penso na minha pessoa. Se eu pensasse na minha pessoa, eu ia ficar na prefeitura. Tenho 2 anos e 9 meses, uma vida tranquila. Eu penso no Estado que não pode cair numa mão errada. 250 bilhões de reais, era para fazer muita coisa. Os municípios do interior, as ruas todas não dão 3 mil ruas. Eu já recapeei mais de 3.600 ruas e grandes avenidas de 5, 6 quilômetros. Então, o que eu penso? Eu vou colocar meu nome à disposição, tendo uma condição aqui. Quem perde alguma coisa? Só eu. Você está dizendo que, na verdade, os movimentos políticos não foram desleais, foram movimentos com uma visão, digamos assim, mais institucional e menos pessoal. E que vale fazer essa ruptura quando é assim, é isso? Vale para o bem do povo do Amazonas. O que eu recebi já em 3 semanas representantes de 61 municípios do interior. Eu vou apresentar um programa de rádio a partir do dia 6. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Você não tem ideia do que eu tenho ouvido. Você não tem ideia do que eu tenho ouvido, do que é o interior. Ainda não falta água na torneira, Álvaro. Quem são os responsáveis por isso? Quem está aí há 10, 20 anos? Eu consegui colocar água na torneira de 95% da população, universalizar a distribuição de água em Manaus. Com isso eu acabei com a dengue. Você tem ouvido falar de dengue nos últimos 5 anos? Não, realmente. É exatamente porque nós universalizamos a distribuição de água com a concessionária de água. Eu criei o Tarifa 10 e a Tarifa Social. 15 mil litros de água tratada por mês por R$10. A água passa na frente, o rio passa na frente das cidades. É captar e distribuir. Captar, tratar e distribuir. O povo bebe lama. É o que eu tenho ouvido. As ruas dos municípios, tem município que tem 3 policiais militares. Município com 30 mil habitantes, 4 policiais militares. Como é que faz segurança? Estou criando agora a academia de formação de guarda municipal para ajudar também na segurança pública. Os hospitais não funcionam. A educação, as crianças não têm merenda na escola, não tem transporte escolar. As aulas ficam paralisadas por falta de manutenção nas escolas. Os pais e os alunos estão limpando as escolas no interior porque não tem pessoas para limpar e tem contratos que garantem essa manutenção. Eu poderia ficar tranquilo porque eu estou reeleito. Mas eu vou colocar meu nome à disposição para que esse mar de descaso não consiga avançar. E o Wilson e o Omar estão juntos.
O Omar, na minha concepção, com todo respeito, é o passado que não deu certo. O Wilson Lima é o presente que fracassou. O Wilson e o Omar juntos representam um Amazonas sem futuro, na minha concepção. Ok. É por isso que eu coloco o meu nome à disposição. Já que você falou do Omar, já falou do Wilson, eu queria que você falasse e a Maria do Carmo. Qual a experiência administrativa que ela tem? Vamos lá. Na infraestrutura, ela tem feito muitas críticas à minha gestão. Eu fico aqui calado, eu só vou responder quando eu sair da prefeitura, inclusive os deputados, eu vou responder todo mundo com números, com informações, né? Vamos lá. O Hotel Tropical, infraestrutura. Hotel Tropical. Ela prometeu entregar uma ala em dezembro de 2024. Nós já estamos em 2026 e lá é iniciativa privada. É empréstimo, dinheiro na conta. Ela não conseguiu entregar. Na saúde, eles compraram um hospital aqui no centro da cidade, a Santa Casa de Misericórdia. Não conseguiram colocar um tijolo para funcionar o hospital que eles compraram. Na FAMETO, na educação, foi rebaixada agora, foi uma das piores notas do Brasil. Eu tenho recebido na minha rede social que os alunos não conseguem acessar o elevador da FAMETO. Na segurança, os alunos estão sendo assaltados no estacionamento da FAMETO, no trânsito. É um caos o que a FAMETO causa no trânsito da cidade de Manaus, ali na Constantino Nery. Não dá pra gente brincar, se vestir de direita. Que direita que ela é? Desde quando ela é direita? O nome dela é Maria do Carmo Lins. Esconde até o nome dela. Então, com todo respeito, ela pode ter até a vontade, a disposição, mas ninguém resolve nada falando. Falando, o Wilson Lima resolvia tudo na televisão. Olha o caos que está aí. Eu estou mostrando do que eu fiz, do que eu já realizei, do que eu já entreguei, que a população aprovou 2 vezes. Eu vou colocar à disposição do Estado do Amazonas, com respeito à senhora Maria do Carmo Lins, com respeito ao senador Omar Aziz, com respeito a quem vai concorrer. Mas eu quero colocar meu nome à disposição para fazer a população pensar. Pô, esse cara já administrou mais da metade da população com menos de 1/3 do orçamento. Ele fez quando o governador interino isso, eu acho que ele pode fazer. É isso que o povo do interior espera. Agora, você vai entrar agora, obviamente, num processo eleitoral e um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes movimentos que você vai enfrentar é o movimento de direita. Né? O movimento de direita tem aí as suas candidaturas e tudo mais, você falou da Maria do Carmo e tal, mas tem senadores, etc., deputados federais, e eles são ferrenhos críticos a você. Como é que você vê essa turma, vamos dizer assim, até porque você se coloca como uma pessoa de direita, né? Vamos lá. Eu sou um democrata cristão, alguém que se vê de centro-direita. O que você acha de direita? É ser filiado ao PL? O Alfredo Nascimento é de direita? Quem professa os ideais de direita que existem no Brasil e no mundo? Quem é cristão? Quem é que cuida da família? Quem é que cuida da pátria? Como é que eu posso ser de direita se quando os empregos da Zona Franca de Manaus estão em perigo, alguém pede para eu votar contra os empregos da Zona Franca de Manaus, eu voto para que todo mundo perca os seus empregos, como o Alberto Neto votou contra a Zona Franca, Neto, né? votou contra a Zona Franca, e eu apoiei o Bolsonaro, todo mundo sabe. Só que quando o ministro da economia dele, Paulo Guedes, editou esse decreto, eu fui para cima, chamei, briguei, gritei, fui brigar contra esse decreto, enquanto eles calaram. Quer dizer que ser de direita é filiar ao PL, é? Se fosse isso, eu teria perdido a eleição de 2024. Vejam, todos, olha, Bolsonaro veio em Manaus em 2024, a Michele veio em 2024, Eduardo Bolsonaro veio em 2024, Nicolas veio em 2024, eu os apoiei em 2022, me atacaram em 2024 e foram derrotados. Fruto do nosso trabalho. Ser de direita não é ser filiado ao PL. Mas como é que você explica, por exemplo,
aquela declaração que você deu de que daria o título, por exemplo, de cidadão ao Alexandre de Moraes. Agora, eu não sei se você vai estar ainda na prefeitura, mas eu sei que o Lula vem fazer entregas aí, acho que de conjuntos habitacionais e tal, uma grande ação do governo federal, né, de aliança direta com vocês. Alexandre de Moraes, quando o Paulo Guedes publicou o decreto que tirava os incentivos do polo de concentrado aqui de Manaus, a gente ia perder 42 mil empregos. Tu sabe quem revogou o decreto do Paulo Guedes? Foi o Alexandre de Moraes. Ele manteve 42 mil empregos em Manaus. E com essa decisão dele, eu disse, esse cidadão, esse ministro, merece um título de cidadão amazonense. Só que as pessoas deturpam a ideia. Não é que você daria, você disse só que ele merece. Essa decisão dele, ele merecia um título de cidadão amazonense. Tem gente recebendo título de cidadão amazonense que nunca fez nada pelo Amazonas. Foi nesse contexto. O presidente Lula vem aqui. Como é que eu vou dizer não ao presidente que conseguiu 4.700 moradias para Manaus? Eu fui agora, segunda-feira, a senhora chegou comigo, Edivalda, não esqueci o nome dela. Ei, obrigado, eu morava na igreja, na frente da igreja da Matriz, vocês me tiraram de lá, eu vou agora receber esse apartamento. A dona Wanda, que morava também lá perto do Teatro Amazonas, no centro. Olha, eu morava na rua, eu estou ganhando um apartamento. A Vanessa, que estava consumindo crack na Praça dos Remédios, está recebendo um apartamento. Eu vou agradecer ao presidente Lula. Álvaro, eu não posso fazer com que a minha ideologia seja superior à necessidade do povo. Isso é ser radical. Eu não sou radical, eu sou um homem racional. Presidente Lula, eu fui prefeito com Bolsonaro, presidente, tive uma boa relação com ele, porém nós não avançamos em políticas públicas para a cidade de Manaus. Quando Paulo Guedes atacou a Zona Franca, eu fui incisivo contra. E quando fez isso, o Alberto Neto votou contra a Zona Franca de Manaus. Isso é ser de direita? Isso é ser radical. Mas você, por exemplo, agora na eleição, você já tem definição que caminho vai tomar? Não. Porque vai ter Lula e Bolsonaro. Olha só. Ou Bolsonaro, na verdade. O Lula o palanque do Lula aqui deve ser do PT com o Omar Aziz. O Omar Aziz, sim. O palanque da direita, como o Flávio Bolsonaro, deve ficar com o PL. Eu vou ficar no meu centro. Eu vou reconhecer as coisas boas que o Lula fez por Manaus, pelo Amazonas, Zona Franca, manteve aí a Zona Franca de Manaus. Não abro mão dos meus princípios e ideais com relação aos princípios defendidos pela direita, não pelo PL. Valdemar da Costa Neto é de direita, amigo. Não é porque eu sou filiado ou não ao PL que eu defendo os princípios, idealizados por essa ideologia, por esse movimento, né? Por essa tendência. Então, eu sou alguém que congrega. Onde é que eles... Né, Deus, pátria, família, quem mais defende esses princípios aqui do que eu? Porque eu não sou filiado, eu sou um cara de centro-direita. Eu não vou para os extremos. Eu reconheço as coisas boas que a direita prega, Deus, pátria, família, casamento, contra o aborto. Eu vou até o fim com esses princípios. Mas eu reconheço, por exemplo, quem consegue as moradias para o povo do Amazonas. Eu reconheço, por exemplo, as vantagens comparativas que o governo Lula conseguiu para a Zona Franca de Manaus, que mantém a nossa economia. Isso é você ter equilíbrio e ser grato a quem lhe ajudou. Porém, defender a quem lhe elege, independente da sua ideologia, independente do seu campo político. Não ser subserviente. O meu ideal, a minha ideologia é o povo do estado do Amazonas. A minha ideologia é comida na mesa, é emprego para o trabalhador, é melhor saúde, é melhor educação, é segurança. Essa é a minha ideologia. Bom, independente do partido que eu for. A gente já está caminhando para o final da entrevista. Eu queria saber como é que é essa história da rádio. Explica pra gente. Eu sou radialista. Eu quero que você explique pra gente essa história aí.
Eu sou radialista, inclusive sindicalizado, né? Eu vou apresentar um programa para mostrar o interior para a cidade de Manaus e a cidade de Manaus para o interior. Vai ser um programa diário de 1 hora de duração, muito provavelmente ao meio-dia, que é quando a população do município vai estar. É um programa jornalístico, de entretenimento, de informação, também um jornalismo investigativo. Nós vamos fazer denúncias também, é óbvio. E agora eu vou responder muitas das acusações que eu recebo como prefeito, que eu prefiro não responder. Então eu vou ter instantaneamente as respostas para tudo aquilo que podem falar ou podem me atacar. Eu quero fazer um raio-x do interior e mostrar a realidade de Uarini, de Maraã, de Humaitá, de Apuí, de Borba, de Nova Olinda, mostrar o que nós fizemos aqui, o que pode ser feito no interior do estado do Amazonas. Então, essa é a minha condição. Eu acredito que eu possa me comunicar bem. Eu já trabalhei muito tempo na rádio, só que meu programa era um programa cristão evangélico, era um programa chamado Juventude e Fé. Eu estou formatando ainda o nome do programa para apresentar. Já ia perguntar se já tinha nome. Eu acredito que até segunda-feira a gente já deva fechar o nome do programa e a rádio, né? Para que a gente possa iniciar com os patrocínios e tudo mais. E a minha vida é muito simples, viu? Eu não conseguirei ficar sem trabalhar. Eu acordo 4h30, 5 horas. E aí eu ficar só reunião política, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso visitar, eu preciso andar. Eu vou, por exemplo, eu quero poder ajudar o Renato. Tem um problema da rua tal. Em vez de eu fazer um vídeo criticando, eu peço a solução e apresento a solução, que é o que os políticos deveriam fazer. Querem lacrar com um buraco, mas não querem mostrar que a prefeitura foi lá e fechou o buraco. Querem dizer que tem uma ponte arrebentada, mas quando criticam, esquecem de agradecer que a prefeitura foi lá. Então eu vou ajudar o Renato nisso também, para que não se cometam tantas injustiças como aconteceram comigo. Falou do Renato, queria que você falasse um pouco dele aí, só para a gente encerrar. O Renato é um amigo de infância, né? Na verdade, eu vi o Renato crescer, nascer e crescer do meu mesmo bairro, da mesma igreja que eu. Hoje já é um homem, né, formado aí, é muito amigo dos meus sobrinhos, cresceu com meus sobrinhos, conheço o pai, a mãe dele e a família dele toda. Acho que ele está preparado? Tá, o Renato está preparado. Álvaro, o Renato é um cara muito preparado, um cara muito dinâmico. Aquela coisa, né? Ele não está indo para depois de sair, né? Ele vai ser efetivamente o prefeito de 2 anos, né? Um cara que se destacou na Secretaria de Mercados e Feiras, uma secretaria que ninguém via, deu visibilidade. Depois foi para a infraestrutura, o secretário que mais asfaltou, que mais fez viadutos. Então, ele é o vice-prefeito e secretário, ele vive o dia a dia da prefeitura. E eu já estou fazendo a transição com ele. Ele é um cara super preparado, uma dinâmica diferente da minha, porém, ele é ativo, ele é combativo, ele é presente. Você vai deixar ele governar? Não, olha só, deixa eu te falar. É porque fica aquela ideia, né? Zero interferência minha. Continuar Não. Zero interferência minha, disse Renato. Fica à vontade. Eu estou cumprindo o meu mandato, a prefeitura é sua, troca quem você quiser, coloca quem você quiser, dê a direção que você quiser. Não tem esse negócio de o Davi saiu, o Davi mandar. Esquece. Isso aí quem vai mandar é o Renato. A prefeitura vai ser dele, porque ele me ajudou a conquistar a prefeitura e ele está me ajudando a administrar. Só que dia 31 acaba a minha administração. O prefeito de fato e de direito no exercício vai ser o Renato Júnior. Agora, um pedido de asfaltar uma rua no meu programa, não é possível que ele não vai atender, né? Até para ajudá-lo, né? Eu quero ser auxiliar. Na Bíblia tem uma passagem bíblica de João Batista, quando ele batizou Jesus. João Batista foi o maior dos homens que pisou na terra antes de Jesus, né? Se você for ver, a Bíblia fala sobre isso. E alguém perguntou para João Batista, e aí, João? E agora ele? João disse assim, importa que eu diminua e que ele cresça. João falando para Jesus. Eu me coloco nessa condição. Importa que eu diminua e que o Renato cresça. Muito bem. Davi, obrigado. Obrigado e sucesso aí na caminhada, viu? Obrigado pela oportunidade.